Só um cristão de verdade sabe como é sofrido seguir a Cristo nessa terra. Nós somos rejeitados, sofremos perseguição, sofremos humilhação. Mas você sabia que Jesus nos chama de bem-aventurados? Ou seja, muito felizes? Isso parece estranho, né? Mas foi exatamente isso que Jesus disse e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Olá, tudo bem? Eu sou a Laura, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai entender por que Jesus chamou os cristãos que sofrem todos os dias por causa dele de bem-aventurados, de felizes. Então, gente, vamos começar o vídeo, né? Você vai encontrar essa história no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12, que é o Sermão do Monte, né? Quem não conhece o Sermão do Monte, uma passagem muito conhecida e que eu vou focar nesse tema do Sermão do Monte, que deixa muitas pessoas em dúvida. Então, vamos começar. O texto começa dizendo que Jesus, vendo as multidões que queriam ouvi-lo, subiu ao monte e, assentando-se, os discípulos se aproximaram dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, vamos começar a ler. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E eu quero deixar bem claro aqui que Jesus não quis dizer que é legal, que ele fica feliz de ver a gente sofrer, ou que mesmo a gente sofrer, mas a gente tem que dar um sorrisinho assim, tá? Ficar feliz, tipo assim, ignorar que a gente tá sofrendo e sorrir, né? Não engolir o choro e sorrir, não, nada disso. Até porque eles falam, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Mas o que ele quis dizer, na verdade, que essas pessoas devem ser felizes, porque o reino do céu é delas, a recompensa delas é muito maior do que todas as coisas aqui dessa terra. E se essas pessoas forem fiéis até o fim, elas vão receber essa recompensa. E tem que ter muito cuidado com as pessoas que se dizem cristãs e, tipo assim, não sofrem perseguição. Exemplo, eu vi muito isso na escola. Na escola tinha muitos cristãos, não todos eram assim, mas tinha muitos cristãos que se diziam cristãos na igreja, mas iam na igreja, olha só, né? Se reuniam com a igreja, né? Que a igreja somos nós. E tinham todos amigos, todo mundo amiga deles, todo mundo gostava deles. E tá, bem. Não tô falando que todo mundo tem que te odiar. Pra falar a verdade, é tipo isso mesmo, sabe? Porque se você representa Jesus, as pessoas podem gostar de você, achar você legal, mas tipo assim, é cristão, então fica mais de olho aí, não vão tipo assim te incluir tanto, fazer aquelas brincadeiras legais, nem legais nada, né? Mas fazer aquelas brincadeiras com você, tipo assim, te incluir, te chamar pra roda, não, eles não podem fazer. Se estiver fazendo isso, estiver te incluindo, estiver te gostando de você, não tiver nada em oposição a você, aí você tem que vigiar. Por quê? Porque conforme diz em Tiago 4,4, quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Se você está sendo amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. E se você está sendo amigo de Deus, você está sendo inimigo do mundo. É assim que funciona. Mas Jesus também promete estar com a gente todos os dias da nossa vida, até o final dos tempos, conforme diz Mateus 28:20. Mas assim, gente, eu sei que não é fácil. Mas Jesus, né, do que eu, sabe muito bem que não é fácil a gente ter essa perseguição, sobre perseguição, rejeição nas escolas. Mais a gente aqui no Ocidente que não tá sofrendo essa perseguição pesadona, né, do Oriente, né, que infelizmente os cristãos tem que orar por eles também, porque eles estão sofrendo muito mais que a gente. Mas a gente, no caso aqui, sofre aqui na escola, no trabalho, na rua, né? Até na própria família, né? Quem não é cristão. Jesus sabe de tudo isso. E ele dá um consolo pra gente. A gente tem que lembrar da nossa esperança viva, a nossa esperança da recompensa nos céus.
Quem permanecer fiel até o fim, sem negar a Cristo, vai ter uma recompensa maravilhosa. E se a gente conhecer essa recompensa, se a gente conhecer um pouco dela, já vai ficar muito bom. Tipo, o céu já é uma coisa maravilhosa, né? Mas vamos ter várias outras recompensas. E eu também já fiquei muito triste por causa disso na escola, já chorei, fiquei triste. Mas o que você tem que fazer? Você tem que orar. Orar, entregar essa tristeza, essa angústia pro Senhor. Tipo, pessoal, eu quero muito ser amigo de fulano, de fulana, mas ele não quer saber de mim. Então, ore, se entregue essa tristeza ao Senhor, peça consolo ao Senhor que Ele vai te dar. E também, ore por essas pessoas, porque elas também são dignas de misericórdia, elas precisam do amor de Deus. Ore por elas, essas pessoas que maltratam você, que perseguem você, entende? Porque se for a vontade de Deus, é óbvio que ela vai se converter e vai vir procurar você, entende? É possível, você também não pode deixar de compartilhar. Pregue para as pessoas, pregue para todo mundo. Quem quiser, beleza. Quem não quiser, paciência. Mas continue orando por eles, que um dia, que essa sementinha que foi plantada, um dia vai brotar, tá bom? E uma coisa pra gente entender melhor, sabe? Pra gente não sofrer tanto, a gente que estuda em escola, esses negócios assim, é não querer amizades no mundo, apesar de ser pecado, né? Mas eu sei que, tipo assim, às vezes parece que aquela pessoa tão gente boa lá no mundo, parece que é tão gente boa, que é legal, mas a gente tem que pregar com ela. Uma vez, uma pregação que eu fui numa reunião de jovens, o pregador falou assim, que a nossa relação, a base da relação de nossa com os mundanos tem que ser Cristo, pregar o evangelho de Cristo. Mas então você precisa, que isso inclusive é uma ordem de Jesus, cultivar amizades dentro da igreja, relacionamentos e amizades dentro da igreja, entende? Porque isso nos fortalece na nossa caminhada com Cristo, entende? Vai nos fortalecendo quando a gente estiver cansado, tipo assim, nas reuniões caseiras, nos cultos, né, que muitos lugares são cultos, né? Aqui na minha região é reunião caseira, nas casas, né? Aí, tipo assim, a gente chega cansado do trabalho, da escola, por exemplo, e tem reunião caseira, tem culto, a gente vai, depois de ter muito comunhão com os incrédulos, ouve um monte de besteira, que geralmente é assim, né? Aí a gente tem aquele alívio, aquele refrigério, conforto entre os irmãos, entende? Mas nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, ter discernimento, porque há muitas pessoas, como eu já falei, há muitos falsos profetas, muitos lobos em pele de cordeiro dentro das igrejas. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque como você deve saber, você tem que saber se essa pessoa está te levando para Deus, para o Senhor, para as coisas do Senhor, ou está te levando para fora. Tipo assim, é muito fácil saber disso. Se a pessoa, tipo assim, tá querendo só saber, tipo assim, brincadeira, não sei o que, nada do Senhor, só coisa legal, não tô falando que ela é falsa, que ela quer distrair, mas talvez ela também precise de uma direção. Mas por enquanto você fica com as pessoas, pessoas mais maduras, tipo assim, que levam as coisas do Senhor, te orientam, sabe? Mas, tipo assim, existem as pessoas falsas na igreja, né? Mas também existem as pessoas que eu falei imaturas, sabe? Que não quer saber, não é que não quer saber, mas fica lá, na sua brincadeira, não sei o quê, e nada do Senhor, nada, vai na casa dela, vamos fazer isso, vamos comer, vamos brincar, e nada do Senhor. Então, procure as pessoas maduras, mais maduras que você no Senhor, mais maduras no Senhor, entende? E falando sobre essas pessoas falsos profetas, né, lobos em pele de cordeiro, a gente conhece pelos frutos. Porque, tipo assim, como diferenciar uma pessoa imatura que quer o Senhor, mas não sabe direito, e aquela pessoa falsa, o falso profeta, né, o lobo em pele de cordeiro? Como a gente deve discernir? Jesus disse que a gente conhece a árvore pelos frutos. E quais são esses frutos? O testemunho nosso. Se a gente dá bom testemunho, o que é isso? Bom testemunho dentro e fora da igreja, sabe? Um bom testemunho. Tentar viver ao máximo de acordo com Cristo. Se as pessoas, tipo assim, falam assim, não, fulano, a Laura é uma boa pessoa. Não, eu vejo que ela tenta se servir a Cristo, sabe? Não tô falando que você não vai pecar nunca, isso é impossível, sabe? Não tem como a gente não pecar. Mas a gente sempre procura viver no reino, sabe? Ser controlado, domínio próprio, viver os frutos do Espírito. Eles sabem amor, alegria, paz, paciência, benignidade, domínio próprio, entende? A gente tem que frutificar isso. Não é fácil, a gente tem que buscar a palavra de Deus a cada dia. Mas assim que a gente dá o bom testemunho, frutificando. E se a gente não der bom testemunho,
Aí a gente não tá fazendo nada, tipo assim, pode estar igual as pessoas da escola. Muitos cristãos na escola, igual todo mundo tá na rodinha lá do mundo, dos pecadores, né? Dos ímpios, do caso, pecadores todo mundo é, né? Dos ímpios, né? Dos incrédulos, tá igual eles. Ou seja, seu bom testemunho é refletir Cristo no mundo. Entende? Então, é assim que você vai diferenciar. Se a pessoa é bom testemunho, beleza. Ela até pode ser imatura, mas ela pelo menos não é aquela pessoa incrédula, falsa, que se infiltrou no meio da igreja para enganar as pessoas. Não, não é isso. Mas se a pessoa não tá bom testemunho, é aquela pessoa, tipo assim, que você nem sonha que ela é cristã, se vê ela de primeira assim, aí você tem que conversar com ela, sabe? Porque ela também talvez você pode conversar com ela. Se ela não quiser ouvir, aí tem orientações na Bíblia também, né? Conversar com o pastor, conversar com outro irmão. Vai direcionando, eu vou deixar a referência aqui na descrição para vocês verem essa parte da Bíblia que ensina como lidar com essas pessoas que estão não estão no mundo testemunho, beleza? Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você, tenha te fortalecido na sua caminhada com Cristo. Espero muito mesmo que você tenha gostado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, também se inscreve no meu canal, porque isso vai me incentivar muito a continuar o ministério Laura Histórias da Bíblia, que está apenas começando. Se esse vídeo falou seu coração, compartilhe com alguém que também está precisando de ouvir essa mensagem. Alguém que está desanimado, que está sendo perseguido e acha que está tudo dando errado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!